mas eu acho que a gente precisa olhar para o esporte como um espaço de transformação onde eu, treinador, professor, ator, que faço a intervenção, eu estou mudando junto com esses autores. E eu não estou lá para salvar ninguém. Eu não estou lá para salvar os refugiados. Eu estou lá para, junto com eles, lutar pelas injustiças sociais que eles enfrentam. O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. A entrevistada de hoje é a professora doutora Carla Lughetti, da Universidade de Vitória, na Austrália, e o entrevistador é o professor doutor Renato Marques, da Universidade de São Paulo. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso projeto Sociologia do Esporte ao Público, no nosso canal Esporte Sociedade. Meu nome é o professor Renato Marques, eu sou professor aqui na USP, na Universidade de São Paulo, aqui na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, e coordenador desse projeto de extensão. Nosso objetivo é levar às pessoas debates, conversas sobre o esporte e seus aspectos socioculturais, ou seja, as relações entre o esporte e a sociedade. Para isso, a gente convida acadêmicos, acadêmicas, pesquisadores, pesquisadoras e também profissionais do esporte para conversar sobre esses temas que estão envolvidos nas relações entre esporte e sociedade. A entrevista de hoje é sobre esporte e refugiados. Nós vamos tratar como o esporte pode contribuir, pode agir num processo de inclusão social de refugiados. Para essa entrevista, a gente convidou a professora Carla Nascimento Lughetti. A professora Carla, ela atua na universidade, ela é professora na Universidade de Vitória, em Melbourne, na Austrália. Ela é formada em Educação Física pela Universidade de Santa Cecília, é mestre e doutora em Educação Física pela USP, Universidade de São Paulo. Fez um pós-doutorado na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, e seus estudos estão voltados principalmente para questões envolvendo pedagogia do esporte e justiça social. Carla, bem-vinda, obrigado por aceitar o convite e por participar aqui do nosso projeto. Obrigada, Renata, um grande prazer. Legal, obrigado. É uma honra te receber aqui, viu? E tenho certeza que vai ser muito interessante essa conversa sobre um tema tão sensível e tão atual também, né? Dos refugiados e a necessidade de o que fazer para melhor incluir as pessoas, o que fazer para dar suporte a essas pessoas. A gente tem que entender que os refugiados são pessoas, são migrantes no primeiro momento. Porém, são migrantes que fazem o que é possível chamar de migração forçada. E isso se configura como um problema social muito presente na nossa sociedade. E por ser uma migração forçada, ou seja, que essas pessoas migram, saem das suas cidades, dos seus países, deixam para trás muito da sua história, deixam para trás traços da sua cultura, né, para se adaptar a novos contextos culturais. Por ser uma migração forçada, isso se caracteriza como um processo não planejado ou não desejado por essas pessoas, né? E essas pessoas acabam encontrando, nesse processo de migração, esses refugiados encontram espaços que nem sempre apresentam traços culturais convergentes com a sua história, com a sua bagagem cultural, e também nem sempre são acolhedores, né? Então, nesse contexto, é importante entender as condições com que acontece a migração forçada, especialmente condições socioeconômicas, muitas vezes precárias, e as dificuldades de adaptação cultural desses refugiados e a formação de redes de apoio necessários nesse processo. Então, essa entrevista vai no sentido de a gente compreender melhor como o esporte pode funcionar como um suporte, como uma ferramenta de apoio e de ajuda na inclusão social de imigrantes forçados, de refugiados
nesse processo de adaptação cultural. Então, cara, minha primeira pergunta nesse sentido é: quais são as principais barreiras e dificuldades e problemas enfrentadas por refugiados nesse processo de busca de adaptação cultural, de inclusão social e de pertencimento a um novo lugar? Legal, obrigada, Renato. Eu acho que esse sentido de pertencimento, né, e também a gente falar de identidade é essencial quando a gente está falando, né, da migração forçada. E só enfatizar, por exemplo, eu hoje estou aqui na Austrália trabalhando, né, e eu escolho vir para a Austrália. Eu tinha um trabalho no Brasil e aí eu migro para a Austrália. É um processo completamente diferente de uma imigração forçada, né? Talvez a gente no Brasil não tenha ideia do que é, né, o sair desesperadamente do seu país sem ter a possibilidade de ali voltar, né? Então, muitos casos, né, de pessoas de origem refugiada, elas vão passar, por exemplo, por campos de refugiados. Então, elas, antes de entrarem nesse país que agora as recebe, elas têm um espaço, né, que é esse viver numa ponte, né? Uma das minhas autoras favoritas, ela fala, né, sobre que a Gloria Nzandua, ela tem um livro chamado A Fronteira, né? Então ela fala dessa questão da identidade e ela, né, americana vivendo, não americana, ela falava inglês, né? E vivia num espaço americano que foi tomado dos Estados Unidos, né? A gente fala que são chicanas, né? Então, Gloria Nzandua como chicana feminista, né, naquele espaço que foi tirado dos Estados Unidos e que ela fala espanhol, mas sente que precisa, né, assimilar naquele espaço, ela fala sobre viver nessa ponte. Então, aqui a gente está falando de pessoas que é diferente. A minha identidade aqui, eu falo, né, Brazilian living in Australia, seria brasileira vivendo na Austrália. Essa é a minha identidade. A pessoa que vem numa imigração forçada, ela, ela tem esses dilemas, né, de não poder retornar para o país de origem, né, e isso cria complexidades que a gente, com certeza, precisa entender. Em termos das barreiras, a gente tem inúmeras barreiras e, infelizmente, no contexto na pesquisa que a gente produz, né, a gente tem produzido muito sobre barreiras que pessoas de origem refugiada enfrentam para a prática esportiva. Isso tem um monte de artigos, eu super critico. Eu acho que eu aqui não vou falar as barreiras que essas pessoas têm para fazer esporte, porque eu acho que a principal barreira é a questão do estigma, né? E a gente tem uma concepção chamada othering. Eu não sei a tradução para o português, Renato, de othering, mas seria realmente essa ideia de olhar o outro como menos do que nós. Então, tem nós e esse outro, né? E aí, esse outro é carregado de estigma. E aí, a gente pode falar nessa relação do humano e do não humano, né? Então, eu branco, ou eu, né, no oeste, eu sou aquele que tem mais poder, e aí eu olho o outro como menos que eu, né? Essa seria a concepção do othering. E a gente tem muito isso com as pessoas de origem refugiada, né? Então, eu vou lá para ajudar essas pessoas, né? Que a gente fala caridade, acontece demais. Eu vou lá para fazer com que elas assimilem nessa sociedade. Então, essa sociedade é o que eu quero, né? Essa sociedade é aquela que... É isso que eu preciso que as pessoas se comportem, e aí eu assimilo esse outro que é menos que eu. Então, na minha concepção, eu venho escrevendo sobre isso. Othering as pessoas de origem refugiada é, sem dúvida nenhuma, das principais barreiras que a gente tem. E aí, duas concepções são importantes. Uma é essa ideia de solidariedade e de caridade. Então, se eu não vou lá para othering a pessoa de origem refugiada, eu vou entrar em solidariedade com ela.
Então, o que é entrar em solidariedade? É realmente ir para a luta contra as injustiças sociais com essas pessoas. Não é sobre caridade. Caridade é ir lá e dar alguma coisa, ajudar, né? E aí você fica bem porque você está fazendo caridade. Eu não sou contra a caridade, Renato, mas eu acho que a gente precisa olhar para o esporte como um espaço de transformação onde eu, treinador, professor, ator, que faço a intervenção, eu estou mudando junto com esses autores. E eu não estou lá para salvar ninguém. Eu não estou lá para salvar os refugiados. Eu estou lá para, junto com eles, lutar pelas injustiças sociais que eles enfrentam. Um outro sentido importante, além de solidariedade, caridade, né, é como é que a gente chama, né, e eu tenho evitado usar refugiados, né, em inglês, né, da mesma forma, eu falo muito sobre pessoas de origem refugiadas. Por que eu faço isso? Porque, enquanto identidade, os participantes da minha pesquisa de origem refugiada, eles não se identificam como refugiados, não é uma identidade. Ser refugiado não é parte de como eles se veem, né? Então, eu uso de origem e, honestamente, nos meus últimos artigos, eu tenho trabalhado com jovens mulheres, né? Como eles se identificam, jovens mulheres negras, é como eu tenho trabalhado, e não necessariamente nem de origem refugiada eu tenho usado. Então, olhar para essa pessoa de origem refugiada não como um objeto, né? Esse é o sentido do othering, então não objetificar essa pessoa é algo que a gente precisa fazer na pesquisa no contexto do esporte. E essa é a principal barreira, Renato, é objetificar a pessoa, é othering, é falar eles são menos que nós, então vamos salvar, né? Muito interessante pensar nessa perspectiva, cara, porque também lida com uma questão de relação de poder, né? Então, a ideia do ordem é interessante também numa perspectiva de que nós somos os locais e estamos recebendo vocês numa condição diminuída, né? E tem uma relação de poder nessa perspectiva importante. E aí vem minha próxima pergunta, né? Eu acho que isso deixa até mais complexo do que a pergunta que eu tinha pensado anteriormente, tá? Então, porque vai ser a mesma pergunta, mas nesse contexto do ordem, dessa problematização que você fez sobre o termo refugiados, que é mais consagrado, vamos chamar assim, né? Mas que, pensando bem, realmente incorpora uma relação de poder própria dessa situação, né? Primeiro, por ser, uma certa forma, um rótulo, né? E segundo, porque lida com essa perspectiva do ordem, né? Então, assim, a minha pergunta é, nesse novo contexto, na verdade, como o esporte pode contribuir para a inclusão social desses indivíduos? Essa é a pergunta que eu tinha planejado. Eu vou complementar ela. Como o esporte pode contribuir para a inclusão desses indivíduos, inclusive de um modo, principalmente de um modo, com que esses indivíduos passam a ser reconhecidos como pessoas dignas de participar da sociedade, assim como os locais. Então, não como pessoas que estão chegando e precisam da ajuda. Embora, claro que toda ajuda é bem-vinda, mas mais do que isso, como fazer com que esse processo de inclusão social não seja simplesmente de integração dessas pessoas, mas sim de um empoderamento dessas pessoas poderem se sentir e serem legitimadas como pessoas dignas de uma participação plena, tanto no esporte quanto na sociedade em que elas estão chegando. Perfeito, obrigada, Renato, pela pergunta. E eu acho que é essencial a gente olhar para a lente, ou para a intenção. Então, por que você quer engajar ou quer trabalhar com pessoas de origem refugiada? E eu tenho usado muito lentes, né, ou teorias decoloniais, que são teorias que vão olhar para esse mundo que nós passamos, né? Então,
todo mundo aqui foi colonizado, né? O mundo foi colonizado, e nesse processo de colonização, a gente viveu esse sentido de dominação, né? Onde o europeu branco fala, essa terra é minha, né? E o extermínio, por exemplo, da população indígena brasileira, que a gente ainda não reconhece no nível que deveria, né? E também teve uma luta da população indígena que é apagada dos livros de história, enfim. Por sermos colonizados, a gente carrega essa história, né? Onde a dominação é importante, né? Onde a assimilação àquele branco europeu é o que precisa acontecer. Então, se eu venho para a Austrália, Carla, quando que Carla vai virar australiana, né? Nesse pensamento, né, colonial é essa concepção, né? Então, por que Carla é brasília ou brasileira vivendo na Austrália? Carla deveria ser australiana vivendo na Austrália, né? Ou quando que você vai assimilar essa cultura? Então, eu gosto muito dos estudos decoloniais porque eles vão criticar essa visão do europeu, do branco, né, do oeste, como o nosso pensamento. E aí, quando a gente engaja no contexto do esporte, a intenção é essencial. Então, por que você engaja? Quando eu trabalho aqui com jovens de origem refugiada, eu não vou lá ou eu não vou estudar programas esportivos, e a gente tem um grupo deles, né, que vai lá para que eles assimilem naquela cultura. Por que a gente tem programas financiados, por exemplo, por grandes empresas, né? E aí a gente tem muito no Global South, por exemplo, no Brasil, né, no sul global, empresas da Europa que vão e fazem um projeto eles falam, né, Sport for Development nesse contexto brasileiro, né? Por que isso? Quais são os valores? É ensinar esse valor europeu no Brasil? Ou é realmente trabalhar junto com essa comunidade? Deveria ser, né? Então, se eu pensar num projeto esportivo, né, e como que a gente engaja com pessoas de origem refugiada, seria nesse sentido de, primeiro, compreender quem eles são, a cultura, da onde eles vêm, né? Então, engajar num processo de diálogo. E aí, eu acho que as ações que esse projeto proporciona, né, ou que esses grupos de diálogo, essas ações transformadoras, eles têm que considerar fortemente a ampliação dessas vozes, né? Então, eu também critico muito a concepção de dar voz, né? A gente fala, não, eu faço um tipo de pesquisa que dá voz às pessoas de origem refugiada. Não, eu não faço. Eu amplio as vozes. A gente está falando aqui de linguagem, Renato, para as pessoas entenderem como a intenção é fundamental em trabalhar com pessoas de origem refugiada. Eles não são menos, né? Eles, na verdade, são possuem um conhecimento tão importante quanto... Imagina as experiências de vida. Toda vez que eu trabalho com pessoas de origem refugiada, eu fico maravilhada com as experiências de vida, resiliência, com as diferentes identidades que eles têm. Que aqui algumas pessoas vão falar, a região X, né, que por exemplo, migra para a Austrália, aquele grupo, né, eles são assim, não existe um tipo de pessoa de origem refugiada, eles são altamente plurais, riquíssimos na sua identidade, e eu acho que o esporte, quando ele engaja nesse diálogo, em compreender essas pessoas, né, e aí, junto com elas, criar esse espaço de pertencimento, é fundamental. Na minha pesquisa, Renata, é importante ressaltar que eu tenho trabalhado muito com grupos que são da mesma cultura, de similar cultura, né? De culturas similares. Por exemplo, eu tenho trabalhado muito com os africanos australianos, aqui de origem refugiada. E eu tenho, um dos meus trabalhos, eu mostro como eles criam um espaço, enquanto treinadores, que é muito maravilhoso para esses jovens que eles trabalham. Então, são jovens de origem africana australiana
num projeto liderado por treinadores e pessoas, né, líderes. O líder do clube também é da mesma origem africana-australiana. É um espaço de pertencimento, é um espaço de crítica às injustiças sociais belíssimo, né? Então, esse tem sido mais ou menos o foco, né, da minha pesquisa, por meio do diálogo. Legal, cara. Quando você estava falando, eu me lembrei de um autor que ele é de origem argelina e é migrante, né? Ele trabalhou na França, o Abdelmalek Sayad, que ele estudou essa migração, não necessariamente forçada, mas essa migração de argelinos para a França, especialmente na época da colonização ainda francesa sobre a Argélia, né? E ele coloca nos seus estudos, que eu acho que é uma perspectiva bem interessante, que é o quê? Que o migrante ele está sempre num processo de metamorfose cultural entre, e não só o foragido, o migrante de uma maneira geral, ou melhor, as pessoas em situação de foragido, de refugiado, perdão, as pessoas em situação de busca por refúgio, né? Mas ele fala de migrante de uma maneira geral, ele fala assim, as pessoas estão na intersecção, estão no caminho entre o que eles deram no seu local de origem e as transformações que eles vão viver numa nova cultura. E eu acho interessante essa ideia, e eu nunca tinha pensado isso na perspectiva da descolonização, como você colocou, por isso que eu estou reforçando isso, que é assim, nessa perspectiva do Sayad, que é um migrante, que foi para o país que colonizou o seu país, né? A ideia não é se tornar um francês, né? A ideia e o que acontece, na verdade, é um argelino que vai ter contato e vai também se transformar com a cultura francesa. E um outro ponto importante, levando para o esporte, como acaba, em alguma medida, Carla, eu sinto na sua fala também uma crítica aos estereótipos étnicos também, né? Quando você fala de estigma, é impossível não pensar nos estigmas, nos estereótipos que atletas brasileiros e que brasileiros, de uma maneira geral, quando migram, acabam sendo tanto sujeitos, quanto também a gente tem alguns estereótipos de nós mesmos enquanto brasileiros, né? Então, é muito interessante essa ideia de pensar em pessoas em situação, né, de não refugiados, né, mas pessoas nessa situação de origem refugiada, né, em busca por um novo espaço de convivência, de vida digna, né, de vida plena, é muito interessante e é um processo de pertencimento diferente mesmo. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.